Tudo pronto? Olá, gente. Esse é o AlmaCast, um espaço para a gente falar de carreira, desenvolvimento humano e histórias bacanas de pessoas. E hoje a gente tem uma mulher aqui para falar de liderança, de marketing, de dados. Minha convidada do dia, Camila Besseler. Acertei? Acertou. Bem-vinda! Obrigada, pessoal. Obrigada do AlmaCast por estar me convidando para estar aqui. E estou à disposição para a gente conversar e o tempo que for. Bacana. Obrigado por ter aceito esse convite. Nós que somos vizinhos, então facilitou um pouco mais. Bastante. Facilitou bastante, afinal a gente sabe como que é a rotina do dia a dia. E a Camila, ela é Head de Data and Governance. É bonito de falar, mas não é fácil de explicar. Vou tentar. Então, é uma função muito ligada à inteligência de mercado, inteligência de marketing, business intelligence também. Então, a parte de data quer dizer isso, e a parte de governance é como as informações, os processos, né, os dados internos, mais internos da companhia são usados de forma uniforme globalmente, né? Então, é uma função global, hoje, que eu exerço lá na CIT. E é sobre fazer a galera pensar, pelo menos ter os mesmos guardrails em termos de dados, informações e metas, KPIs, né? No mundo todo. Hoje a gente tem uma equipe bem legal, bem grande de marketing lá, tem em torno de 60 pessoas, globalmente falando, né? Então, como que você concilia, né? São mais de 5 time zones diferentes, são equipes em quase todos os continentes, então precisa dar uma organizada às vezes e precisa ter alguém puxando isso com esse chapéu, então sou eu. Legal. Eu conheço a CIT, já fui da casa, né? E a Camila está há quanto tempo na CIT já? Vai fazer 6 anos. 6 anos. Eu fiquei 7 anos, quase 8 lá. É uma casa muito bacana. Hoje é uma empresa listada na Bolsa de Nova York, né? Que praticamente nasceu em Amparo, né? No César. E muito orgulho dessa empresa que me ensinou bastante coisa. E legal que eu lembro da sua chegada na CIT. É mesmo? E você estava em marketing, não é? Sim, eu entrei já no marketing, mas na época o marketing não era global. A gente tinha um headquarter em Campinas, né? Exato. Antes da pandemia era tudo muito centrado em Campinas. Presencial. Que é presencial. Eu morava em São Paulo e vinha para Campinas, pegava a estrada 4, 5 vezes na semana. E era lá, o centro de tudo era lá. E depois da pandemia, ainda mais agora com o capital aberto, não tem mais. A gente está no mundo todo. Anywhere, anytime. Exatamente. Legal. Me conta, o que é ser head hoje, né? De dados e governança? Ou o que é ser head numa empresa global? Qual que é o desafio que a gente tem neste momento lidando com tantos dados, com inteligência artificial, com o mundo passando por momentos, né, difíceis, né, que mudaram muito nossas perspectivas, que a gente estava falando, né, a gente tinha uma mentalidade totalmente presencial, hoje a gente tem uma mentalidade que tem que entrar num modelo híbrido, né, estou aqui, estou no mundo todo, uma empresa que tem hoje se posicionado globalmente, então ela tem um desafio global também, não é um desafio mais localizado no Brasil. Ser head desse desafio, como que funciona? É desafiador. No sentido de que o mundo ele passou por grandes mudanças, né? Como pandemia e agora guerras e tudo mais. A guerra da Ucrânia, agora a guerra agora em Israel e tudo mais. Isso mexe com as estruturas, porque os mercados respondem ou sofrem sobre isso que acontece, né? Então, por mais que a gente esteja aqui no Brasil, a gente aparentemente sente menos, mas aqui a resposta do mercado é uma, nos Estados Unidos é outra, na Europa é outra, na Ásia, então, sem falar, né? É outra. Então, ser head nesse contexto de inteligência de mercado, eu tenho que ficar de olho em tudo que está acontecendo e ver como que o mercado de tecnologia, no caso, vai respondendo a isso.
se as tendências mudam ou não, né? Então, a gente estuda bastante tendências e como o mercado está indo, forecast esse mercado, né? Daqui a 5, 10 anos. Porém, quando acontece uma coisa muito abrupta como essa, como uma guerra nova ou como uma pandemia, essas tendências meio que... balança. Não tem como prever uma coisa dessa, né? Algumas coisas tem mais como prever, outras não. Então, é uma vigília constante, assim, sobre o mercado, sobre a concorrência, sobre o consumidor. O que o meu cliente aqui no Brasil está achando disso lá? Ele vai ficar mais conservador com investimentos? Ele vai soltar mais, né? Vai ser mais inovador? Então, é desafiador nesse sentido. Cuidar para não ter um FOMO instalado, né? Aquele medo de não estar dando conta de ler de tudo sobre tudo. Saber selecionar, curar bem o que você vai levar em consideração. Nisso, acho que eu tô sendo meio que forçada, no bom sentido, a ficar melhor nisso, sabe? Uma curadoria mesmo do que eu vou ler. Senão fica lá 1000 abas abertas no computador. Você não lê tudo e não absorve nada. Então... Como selecionar o que você vai levar em consideração é muito importante, né? Então, e também passar isso para o time, né? Passar isso para a galera, passar isso para a diretoria, né? Para enxergar, os sinais que a gente está enxergando são esses, né? Vocês estão precisando atingir esse objetivo, então é melhor ir por aqui, por aqui, por aqui. Não no sentido de certo ou errado, não, melhor é pior, mas quais os sinais que o mercado está me dando que eu preciso levar em consideração para montar a minha estratégia, o meu go-to-market, no caso do marketing, né? O meu account planning para né, prospectar um cliente e tal. Então, é um joguinho de quebra-cabeça, assim, e eu particularmente adoro esse juntar das peças, assim, é a minha paixão. Adoro. Acho que facilita que você é uma leitora assídua, né, que eu acompanho, que você gosta de ler. Então, acho que você não tem tido dificuldades nesse ponto. Mas acho que é o que você falou e eu lido também com essa dificuldade de filtrar, assim, o que é relevante, né? Porque informação a gente tem muito, né? Hoje a informação ela fica gigante, cada dia maior, cada dia que passa. Muito clickbait, muito. Muita coisa que leva a gente para lugar de fato não efetivo, né? Numa empresa de tecnologia que nem a CIT, existe um mercado, um ambiente até que favorável, porque vocês têm muitos clientes. Então, de alguma forma, dá para aprender com os clientes, né? E aí me fala uma coisa. O que você tem percebido, assim, que clientes, né, hoje têm mais dificuldade para lidar nesse cenário instável, assim? E aí, falando da tua área de dados, né? Por exemplo, o cliente chega, ele acha que está mega estruturado com relação aos dados e a gente tem que falar para ele, às vezes, que ele não está, né? Como que eles recebem isso? Tem que falar. Acho que tudo tem jeito, né? Formas de falar, mas pegando o cliente mesmo pela mão, junto. Pô, vamos descobrir juntos o que está pegando, sabe? Não é chegar lá até numa soberba, assim, de dizer, você está fazendo isso é errado. Porque a gente não é dono da verdade, da solução. A gente tem que ver o que juntos, né? E respeitar muito o background daquele cliente, porque é ele que está ali no dia a dia, não sou eu. Né? É ele que sabe o que o cliente dele está querendo. Né? Então, é respeitar muito, muito ombro a ombro mesmo, e junto descobrir o que dá para fazer. E muita cabeça aberta. E o olhar curioso, né? Você falou, realmente eu sou uma leitora assídua, ultimamente estou falhando um pouco, 2 pequenas, a gente já vai contar delas. Algumas noites sem dormir e tal, chega no fim do dia, às vezes não tem bateria suficiente, mas esse olhar curioso, assim, que tem desde criança para entender coisas novas e aprender coisas novas, isso a gente tenta sempre levar para o cliente também, abrir a cabeça e descobrir juntos. Não é sobre o que você está fazendo, se está certo ou se está errado. É sobre, daqui para frente, como que a gente melhora a vida dos nossos clientes, né? Esse é o principal. Sim. E é legal a gente trazer aqui, porque nem todo mundo que assiste o AlmaCast vem de tecnologia, né? Então, pode ser que a pessoa está mais situada na indústria, está situada em qualquer outro cenário e não conhece muito bem com relação aos dados.
Quando a gente fala em dados, hoje a gente está falando que esses dados estão sendo gerados normalmente por pessoas, né? Consumo, tendência, né? Uso de rede social, o que as pessoas se engajam mais. O que você tem percebido nessa revolução dos dados que vai mudar o jogo, assim, sabe? Do comércio, da indústria. As pessoas estão mudando o jeito de consumir, de usar a internet. Porque hoje eu li uma notícia e eu até esqueci como é que está posicionado a nova geração, mas tem já um termo novo. Eles mudam bastante. E fala que essa geração está trocando o Google, né, a pesquisa do Google, pelo TikTok. Se a gente olhar isso de uma maneira mais assim, poxa, mas isso vai mudar? Não, acho que não vai mudar, né? Acho que se isso está aparecendo, a tendência é que o comércio, que os aplicativos, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente faz muito aplicativo, software, a gente faz solução. Parece que tudo vai mudar. Você concorda com isso? Olha, Porque a gente está falando de uma rede social, de vídeos curtos. eu tenho um pensamento bem simples, não querendo ser simplório, mas simples no sentido assim de os fundamentos sempre são os mesmos, se tu for perceber. Qual que é o denominador comum disso tudo? São as pessoas querendo buscar informações para resolver um problema delas, Mais resolver uma rapidamente. dor mais rapidamente. Então, se é via Google, se é via TikTok, isso que vai mudar. A pessoa querer buscar a informação não vai mudar. É verdade. Então, para mim, o fundamento. Se a gente tem em mente sempre a base daquilo ali, pode vir TikTok, pode vir TokTok, pode vir o que for. Só vai mudar a forma, o canal, a via por onde, mas o comportamento inerente do ser humano de querer resolver o seu problema, para mim, vai ser sempre assim. Daqui a um tempo, posso estar cuspindo para cima, falando uma coisa errada, mas até agora, desde o começo da história até agora, eu vejo fundamentalmente isso. As pessoas elas têm necessidades básicas e de socialização, de relacionamento, de consumo, basicamente da mesma forma. Elas querem se sentir preenchidas, respeitadas, amadas, reconhecidas. Né? Elas querem resolver o problema delas, elas querem resolver a dor delas. Agora, por onde isso acontece, de que forma, se é mais automatizado, se é mais... Não importa. É o que né? muda. Essa camada aqui, para mim, não vejo grandes mudanças, entende? O que muda é essa outra parte aqui de cima. E aí, se você se ficar ligado mais no que está vindo nesse sentido e não aqui... Vai ficar perdido. Fica mais fácil você encontrar caminhos possíveis, sabe? Então, eu penso assim. E toda vez que eu tento destrinchar um problema, usando meio que esse modus operandi, assim, eu acho que tem dado certo. É tipo uma onda do essencialismo, né? Da gente entender o que não tem mudado, né? O que não tem mudado no comportamento das pessoas, né? A tecnologia, ela tem habilitado muita coisa, ela vai Exato. habilitar outras. Ela é meio, ela não é a solução em si, ela é um meio para resolver o teu problema. Exato. Mas a gente tem vivido uma revolução constante, né? Principalmente nesse mundo de empresa de tecnologia. A gente falava muito, né? Em liderança e transformação digital. A gente falava de dados, assim, mais efetivamente. Agora a gente fala de AI. Muda rápido. Como que você faz para cuidar do Gui, da Manu, da Bela, ser líder numa empresa global, com um fuso horário que muda toda hora para você, provavelmente, porque você deve ter gente fora, né, para conversar. Como é que seu dia tem as mesmas 8 horas, né, de trabalho que a maioria das pessoas, mas tá fácil lidar com tudo isso? Tem dias que sim, tem dias que não, né? Sendo bem transparente, assim, eu acho, se eu falasse, nossa, é super... Porque eu Não. falo, pra mim não tá? Acho que não tá para ninguém. É sempre desafiador e sempre
é difícil, mas é um difícil preenchedor, assim, sabe? Então, como que eu cuido do Gui, da Bela, da Manu, e ser executiva, e ser mãe, esposa, são prioridades. É você saber quais são suas prioridades, né? Eu brinco de falar, assim, que eu tenho meus pratinhos, né? Tem os pratinhos, né? Igual aqueles malabaristas, falam assim. E depois de um tempo... E essa metáfora é muito usada por aí, né? As mães têm que limpar os pratinhos, não sei o quê. Só que eu me dei conta de que eu tenho pratinhos que são de porcelana. Eu tenho pratinhos que são de um vidro que não quebra muito fácil e cai no chão. E tem pratinho de papel que se cai tudo bem. Mas tem aqueles pratinhos de porcelana que eu não posso deixar cair. Esses são o Gui, a Bela e a Manu. Né? Sempre, sempre, sempre são a minha prioridade. Isso não quer dizer que eu estou deixando os outros pratinhos para trás. Mas, por exemplo, se alguma coisa, se tipo, a casa não estiver tão em ordem quanto eu gostaria, ou se eu tiver que pedir desculpa numa reunião, vou me atrasar 5 minutos porque eu preciso... Acontece, tá tudo bem, sabe? O que importa é o resultado no final e tem que desapegar um pouco disso, sabe? Tudo em ordem, dar conta de tudo, sempre, todo dia, não vai dar. Tem dias que eu tô 100%, tem dias que eu tô 90%, tem dias que eu tô 80%. E o Guilherme, ele me ajuda muito nisso. Se eu tô 80, ele é meus 20. Se eu tô 20, ele é meus 80. Sabe? Então, e a gente tem uma parceria muito forte nesse sentido, porque a gente é muito parceirão mesmo. E, tipo, não é um ajudar o outro, é um enxergar o que o outro tá precisando e suprir, sabe? Então, se não fosse ele também, eu não estaria onde eu tô, não. Que legal ouvir isso. É importante ouvir isso, sabe? Porque eu sou pai, né? Eu sou casado também. E a gente passa por vários altos e baixos com uma filha. Minha filha tem 3 anos e meio, né? Paternidade e maternidade é difícil, não é fácil. Tem noites que o pai não dorme, a mãe não dorme, né? É importante a gente falar isso. Isso está muito ligado à carreira das pessoas. Mas está muito mais ligado à carreira da mulher. E aí é onde eu quero chegar. Porque faz tempo que eu estou trabalhando na área de desenvolvimento humano, de treinamento. A gente estimula as pessoas a se desenvolver, a treinar. E a gente pouco estimula as mulheres a serem mães no mundo corporativo. A gente, na verdade, não quer nem tocar nesse assunto em alguns momentos. E a gente tem que falar disso. Então, eu converso com o pessoal que trabalha comigo, eu falo, olha, é muito mais difícil para a mulher, gente. Porque, às vezes, a gente quer comparar, mas carregar uma criança 9 meses, ainda tendo que trabalhar, é muito mais difícil. Mas melhorou a questão da licença paternidade, melhorou um pouco para a licença da mulher. Quando a gente está falando em mundo de tecnologia, empresas que estão com uma cultura muito avançada, realmente isso está super alinhado, né? Melhorou. Mas comparado no mercado global, assim, nada. Então, realmente é difícil. E aí, Camila, você é uma líder de sucesso. É importante que você traga a sua perspectiva e dizer, sabe, sobre maternidade, que nem você falou, sobre companheirismo. Nos últimos tempos eu também tenho visto alguma coisa assim, sabe? No Dia dos Pais eu vi umas notícias que não eram muito legais, assim, com relação à paz. Sabe? É meio que a sociedade meio tentando inverter. E quando você é pai e você é mãe, você percebe que as coisas funcionam juntos. Óbvio que tem extremos, tem pai que abandona, assim como também tem mãe que abandona. Exato. A gente não pode pegar o extremo e colocar como, né? Eu vejo muitos pais legais. Você falou agora muito legal do Gui. É importante você dizer que as coisas dão certo também na tua carreira, porque você tem suporte em casa também. Você tem gente que te ajuda. E é um pai. Então, fala um pouco mais disso, sabe? Você tem uma carreira que você veio do Sul, né? Você trabalhou já na Tigre, né? Começou desde de estagiária e foi virar uma gestora, né? Dentro da Tigre.
E aí eu acho que como é que foi essa timeline de você conhecer, né, teu marido e você ter conseguido projetar ser mãe? Porque tem muita mulher que hoje pode estar ouvindo a gente que não consegue projetar, ela tem sucesso na carreira e ela pode ter um propósito gigante de ser mãe e não consegue. Como fazer isso? Vamos lá, né? É legal falar disso porque não foi uma decisão só minha, né? E se fosse só minha, se não fosse com ele, não ia, acho que, sei lá, não tem nem como dizer, não ia existir nada disso. Mas assim, começando do começo, assim, eu trabalhei na Tigre 11 anos e meio, comecei como estagiária. E no fim desses 11 anos eu era gerente de marketing internacional. Eu viajava muito, muito. O headquarter ainda é Joinville, Santa Catarina. Então eu passava 2, 3 semanas fora, chegava em casa. Mas desfazia mal, fazia mal, desfazia mal, fazia mal. Então, por mais que eu quisesse, nem tinha espaço. Uhum. Eu nem pensava nisso na época. Era muito cansativo mesmo. Eu brinco que a minha mala era igual do George Clooney naquele filme Amor Sem Escalas, não sei se vocês vão lembrar, que ele tinha 3 camisas brancas, 2 ternos pretos, um sapato. A minha mala era essa. Era isso, a minha vida era isso, era Que a gente viajar. trabalhava ainda uniformizado, né, no passado, Sim, vale dizer. era uniforme, eu ia para chão de fábrica, enfim. Então, eu aprendi muito, muito mesmo, mas foi muito cansativo. Eu fiquei 6 anos nessa rotina de viajar direto, e eu conheci o Guilherme nesse finalzinho ali, quando eu já estava pensando em sair dessa rotina, porque eu fiquei muitos anos lá e eu comecei a me questionar, né, ainda nova, 30 anos e tal, sem filhos. Falei, nossa, se eu não testar coisas novas agora, depois vou ficando, né, a idade vai chegando, tá hora de testar uma carreira nova. Eu fiquei me questionando se eu só sabia vender tubo conexão. Era isso. E eu comecei esse questionamento ficou tão forte, eu falei, não, eu preciso me botar à prova, eu preciso me testar. E aí o Guilherme e eu, a gente se conheceu bem nesse finalzinho, a gente se conheceu na praia. Ele estava no sul, por acaso. E ele é daqui do interior de São Paulo. Ele é aqui do interior de São Paulo, a gente se conheceu lá na praia. E desde que a gente se conheceu, a gente não se desgrudou mais, mas a gente se conheceu bem nesse finalzinho, que eu já estava pensando em sair da empresa, eu estava já ficando doente. Eu tenho um grande potencial para ser uma pessoa muito workaholic, então o Guilherme também me ajuda muito nesse equilíbrio, né? Eu virava à noite, enfim, saúde lá no... Porque é comida de aeroporto e tudo mais, né? Mas é porque essa coisa é legal você falar, né? O que te estimula tanto a trabalhar tanto, assim? É porque a coisa do workaholic, a maioria das pessoas hoje estão enviesadas para trabalhar muito, porque eu falo, né? Eu até falei outro dia num vídeo, a questão do entrega de resultado, vamos ser mais ágil. É isso a questão competitiva sua? Você com você mesmo? Eu tenho uma autocobrança muito alta, muito grande. Uma autocobrança muito alta, Mas, assim, eu arrisco dizer que eu não tinha propósito antes. Legal. Eu não tinha por que voltar para casa. Eu não tinha por quem voltar para casa. Eu não tinha um propósito maior, né? Então, é muito fácil você mergulhar num trabalho ali. Eu gosto do desafio, eu gosto de entregar resultado e o desafio vem para quem... Ainda mais em um ambiente super competitivo da onde eu vim. Com maioria de homens, muito provavelmente. Maioria de homens, engenheirões de cabelo branco já, nada contra, mas super respeito, mas eu era a única menina... Branco, tá? Não, era no sentido assim, eu era a única mulher novinha, publicitária, no meio de um monte de engenheiro civil de 1000 anos de casa, assim, sabe? Então eu tinha que me posicionar, eu tinha que ser melhor. Eu não tinha tempo para esperar, o mundo vai melhorar, as mulheres vão ter mais... Eu não tinha esse tempo. Eu tinha que fazer o meu, fazer a diferença. Eu queria ter meu dinheiro, eu queria ter minha independência. Então eu sempre fui muito motivada por isso. Por questões mais materiais, vamos dizer assim. E depois que eu conheci o Guilherme e tal, e a gente
daí que eu tive a perspectiva real de que uma família legal, saudável, com suporte, ele é o meu suporte, ele é o meu pilar, né? Não tem com segurança. É que eu fui vislumbrar, nossa, existe vida além de trabalhar, de ganhar dinheiro, sabe? Então... Do sucesso profissional em si, né? E defina sucesso também, né? Tipo, cada um tem uma definição de sucesso. Cada um tem uma definição e tal. E pra mim, eu não tenho orgulho de falar disso, tá? Mas eu era muito imatura na época. Pra mim, sucesso era eu poder entrar numa loja e comprar 5 sapatos. Eu fazia isso. Isso pra mim era, nossa, o auge. Eu tô ganhando bem. Posso comprar 5 sapatos. E sapato de mulher é caro, né? Nossa, eu ficava... Meu Deus, às vezes 5 sapatos você compra um carro, gente. Hoje, né? Eu não tô brincando muito, não. Eu também não comprava aqueles sapatos de sola vermelha. Não, eu nunca tive desses. Mas... Vou falar marca aqui, né? Mas eu quero dizer no sentido, assim, de... eu não tinha outra perspectiva, sabe? Então, depois que eu e o Guilherme, a gente realmente ficou juntos, resolveu... Nossa... Vamos ter a nossa família. Parece que um mundo de verdade se abriu para mim, sabe? Aí, claro, comecei a investir melhor meu dinheiro. Eu comprava 5 sapatos, mas não tinha R$1 guardado também. Né? E daí depois, com filho, a gente começa a mudar bastante essa visão, né? Total. Então, eu acho que esse negócio de ser muito workaholic, muito assim, tipo, muito centrada nisso, tinha muito a ver com essa falta, com esse buraco que eu nem sabia que existia. Sabe? As meninas, o Guilherme, eles vieram preencher um buraco que eu não sabia que existia. Eu não enxergava. Quando eles vieram, é que realmente eu vi que era isso, sabe? E eu vi que você colocou lá na tua bio, né? Quando você conta a tua história, você fala de ter vindo para São Paulo e acho que foi nessa época que você foi para CIT daí, né? Uma empresa que tem uma cultura, uma visão mais equilibrada, eu diria, né? Entre homens e mulheres, né? Homens líderes e mulheres líderes, né? Essa visão de, gente, precisamos ter mais diversidade dentro da companhia e lidar bem com isso. Aceitei uma empresa muito bacana com relação a isso. Você acha que isso te ajudou? Com certeza. Com toda certeza. Inclusive, assim, eu vim para São Paulo e depois de um ano... Porque assim, eu saí da Tigre, eu me planejei lá com o meu chefe na época para eu fazer a transferência dos processos e tudo mais, expatriei pessoas. Eu dividi minha função em 2. Eu deixei uma pessoa na Argentina cuidando dos países sul, uma pessoa no Peru cuidando nos países andinos. E eu prometi para eles, eu vou fazer o meu cargo aqui ser desnecessário, beleza? Daí eu saio com a condição de que eles me demitissem, me pagassem a rescisão, porque você pedir demissão depois de 11 anos, 11 assim, anos. Largar tudo, eu também não... Eu me planejei para isso, me planejei mais de um ano, guardando um dinheirinho ali. Eu parei de comprar 5 sapatos por vez, né? Ainda assim, o meu marido fala que ele se apaixonou, mas eu tinha mais livros do que sapatos. Então, por mais que eu comprasse 5 sapatos, você já lia, né? Eu já tinha muito mais livro que isso. Em minha defesa. Mas, enfim, eu me planejei. Então, eu guardei uma grana, no fim, porque eu não sabia se eu ia ser demitida ou ia realmente ter que pedir demissão, mas a minha decisão de sair estava tomada. Inclusive, me chamaram de louca na época. Meu Deus, porque estavam... porque a gente 11 acha anos... que demissões em massa só aconteceu agora, né, no mercado. Não. Mas, lá em 2000... Quando que foi? Enfim, Tralalá. Mas assim, estava acontecendo. É que agora, realmente, teve uma onda e tal, e meio que foi uma onda que todo mundo foi atrás, né? Mas isso sempre aconteceu na história da humanidade, sabe? Só a gente não divulgava, né? Não tinha o layoffs lá, o site. Não chamava tanta atenção assim, né? Mas eu lembro que quando eu pedi demissão, estavam sendo demitidas 200, 300 pessoas, assim, numa leva só. E daí as pessoas você tá assim, louca, não sei o quê. Não, eu preciso saber se eu sou boa mesmo no que eu faço. Eu preciso sair daqui,
Porque aqui eu já sei o caminho, eu já sei quem que aprova e de jeito que aprova, com qual caminho eu tenho. Eu quero sair dessa Do bolha. É porque ali você já sabia o beabá do corporativo de uma Aquele empresa. beabá ali dentro, eu já dominava. Eu sabia que para aprovar Faltava certo desafio. projeto, eu tinha que falar com fulano, depois ciclano, de tal jeito, tal dia. Se o time do vice-presidente perdesse, não podia falar com ele naquele dia, tinha que esperar. Era assim. É legal a gente falar disso, viu? Porque a galera acha que é facinho ser líder, que é fácil aprovar plano, que é fácil aprovar budget. Não, Cara, não gente, é muito difícil. A gente lida com pessoas. As pessoas, elas cada dia estão de um jeito. Você tem que ter uma leitura. E tomada de risco, né? É você, é o seu nome ali no... Exato. Quem que pediu esse cheque aqui? Hoje não é assim. Não. Na CIT não é assim. Mas da onde eu vim, tipo, quem que assinou esse cheque aqui? Esse dinheiro tá voltando como? Em quanto tempo? Para quê? Tal. Não tinha chance de erro lá. Então foi muito desafiador nesse sentido. Me forjou muito bem. Assim, hoje eu tenho uma resiliência, uma paciência, uma visão de caminhos possíveis bem diferente. Que eu levo comigo. Então foi uma baita escola. Mas enfim, eu estava falando que eu me planejei financeiramente para o meu cargo não ser mais necessário. Combinei isso com o meu chefe na época. E aí ele me demitiu mesmo. Numa época que estavam cortando custos, ainda fui demitida, o que foi um privilégio. Então eu guardei essa grana. Eu fiquei um ano para ficar em São Paulo, até um ano mais ou menos sem trabalhar. Então eu fiz um cálculo lá de quanto me custaria viver em São Paulo sozinha. Na época eu ainda fiz esse cálculo pensando sozinha, né? Eu e o Guilherme, a gente estava no começo do namoro, já não podia contar com isso. E pensei, ou eu vou para fora do país, ou eu vou para São Paulo, ou eu vou... Tinha o A, B e C. Eu tinha A, B, C, D, E, planos... E eu pensei, ou eu volto para casa, Florianópolis, né? Lá onde minha família estava. Só que o mercado em Florianópolis, assim... Para as coisas que eu queria sair da indústria de construção civil, né? Eu queria testar ou tecnologia, ou bens de consumo, beleza, entretenimento. Eu queria outras indústrias, segmentos de mercado. E eu sabia que ia levar um tempo. Não é fácil mudar de segmento assim. De área, né? Não é tão fácil assim. Por mais que fosse marketing de indústria para marketing muda bastante. muda muito. Enfim, daí eu consegui e fiquei um ano sem trabalhar. E eu decidi ir para São Paulo porque o risco era médio. Para fora, meu dinheiro ia durar muito menos, enfim. Então, vou para São Paulo. Nesse meio tempo, conheci o Guilherme, a gente já foi morar junto e beleza, estava tudo As coisas foram dando certo. Foi providência divina. E aí eu fui fazer alguns cursos de atualização, porque eu pensava assim também, eu quero aprender coisas sem ter que necessariamente aplicar ao mercado onde eu estava inserida antes, né? Então, eu queria aprender mesmo, sabe? Aplicar em outros contextos e tal. E nessa eu fui conhecendo pessoas. E num desses cursos, eu me apresentei para um professor, também diretor de marketing de uma construtora, então a gente tinha uma certa afinidade dos assuntos. Eu acabei falando para ele, eu estou procurando alguma coisa, então se souber. E ele sabia de uma vaga na CIT e me indicou para o gerente na época. Fiz o processo seletivo, enfim, foi aprovada e tal. E eu fiquei na época entre ficar na CIT e tinha outras duas propostas. Então, eu estava, assim, super feliz, porque além de eu estar conseguindo mudar de área, eu estava tendo opções de mudar para áreas bem interessantes. Uma de uma área de entretenimento e outra na área financeira. Tipo, uma startup financeira. E aí, eu escolhi a CIT, dei essa volta toda, por causa da cultura da CIT. Sabe? Por ser tecnologia, claro, teve alguns fatores. Por ser tecnologia... Ter clientes do tipo que a CIT tem, Viva, Itaú, Bradesco, Coca, Johnson. Eu fiquei encantadérrima. Publicitária, marqueteira raiz. Nossa, esse tipo de cliente que eu quero ter. E a cultura. Que naquela época, que a gente está falando em
7 anos atrás. 6, 7 anos 6, atrás. 7 anos atrás. Já era uma cultura que hoje a Era gente ainda não super vê. disruptiva naquela época. Hoje já está mais comum, né? É. Mas naquela época era mais disruptiva. Eu fui atrás em todas as redes sociais da época, site, li tudo, baixei tudo quanto é tipo de conteúdo deles, li tudo. Eu acho até que foi isso que me fez ser aprovado, porque eu estudei a empresa. Fica a dica, né? Fica a dica. Estude. Para quem você está aplicando vaga. Estude para falar a língua, falar o que eles querem ouvir, né? Encaixa o que você sabe fazer para aquilo que eles estão precisando. É o storytelling. E isso foi o que me ajudou. Porque a gente muito. aprende fazendo, né? Vamos lá. Quando a gente vai aplicar para uma vaga, conhece a empresa, fala bem sobre ela, fala bem sobre o desafio, contextualiza, as pessoas acreditam em você. Isso é o storytelling. Mas é só óbvio que tem que sustentar o negócio. Eu tem que ia sustentar. chegar. Depois você vai ter que fazer, tá? Tem que fazer. Fica a notícia Então, que você vai ter que entregar. Jamais. Não minta. E muita gente faz o storytelling e aí é um teatro, né? Não tô falando. Você tem que saber contar a sua história, das suas capacidades, suas habilidades. Mas se você for uma pessoa super habilidosa e não souber contar a sua história... Também não dá. Não dá também, gente. Eu já peguei gente assim, porque diz aqui no seu curso, você fala espanhol fluente. Vamos lá, então, a entrevista vai ser em espanhol. E a pessoa... Então, descartei na hora. Mentiu. A coisa mais fácil que tem é botar espanhol fluente, espanhol básico no currículo, já descarta. Quando me perguntam, eu não sei falar espanhol. E aí se me perguntam espanhol básico, eu falo, gente, no Chile eu me virei. Você consegue pedir um café, né? Só que Mas assim... eu brinco que na para ser Espanha fluente, mesmo, você tem que saber brigar com os outros na língua local. Daí você significa que você é fluente. Quantos palavrões você sabe? Esqueci os palavrão, esqueci tudo. Mas, enfim, né? Não minta, você tem que sustentar. Eu acho que isso me ajudou muito a ser selecionada para a CIT. E o que me encantou mesmo foi a cultura. Na época, eu já via isso, eles já comunicavam isso, sabe? Então, me fez escolher a CIT por causa disso. E você não tinha projeto de ser mãe naquela época que você estava entrando na CIT? Ou era um pensamento remoto? Ainda não. Eu sabia que isso viria a acontecer, mas não era uma... Nossa, porque, vamos lá, né? Tem mulheres que, nossa, desde criança, meu sonho é ser mãe. Eu não tive isso. Não, vou ser sincera, não tinha sonho de ser mãe. Não era um objetivo de vida, sabe? Eu deixava sempre muito assim, vai acontecer a hora que... Eu sempre tive muito certo de que eu tinha que ter uma pessoa comigo que me desse... essa perspectiva, essa segurança. Segurança mesmo, né? Não dá. Hoje em dia, eu realmente admiro muito quem consegue, quem é mãe solteira, ou que, a gente estava falando, tem pai que abandona e tal. Cara, se já é difícil sendo casado, num casamento saudável, em parceria, imagina sozinho. Enfim, então sempre... deixei assim por... Não era uma meta, não era. Mas 8 meses depois que eu entrei na CIT, eu engravidei. Eu lembro. E eu lembro que quando eu engravidei, por mais que a CIT... Mas você trabalhou muito barrigudona. Sim, eu tava até o final. Eu fui até o final. Inclusive, eu demiti pessoas grávidas de 9 meses lá. Enfim, eu fui até... eu acho que você tá falando disso porque, gente, eu já demiti gente. E quando me perguntam o que é a pior coisa que você já passou como líder? Como líder, demitir. Você não esquece nenhuma demissão, nenhuma conversa que você teve. E assim, gente, às vezes é por bem, assim, pode ser por bem, só que você naquele momento não sabe. Porque você não detém a história da pessoa nem para trás nem para frente. Você sabe, você tá ali naquele momento. Às vezes a gente tem que tomar decisão baseada numa estratégia, a gente sabe como é que é também. Mas é difícil, é muito ruim. Esse é um assunto bem interessante. Dá outro podcast só sobre isso. Dá. Se a gente for falar só... porque para mim é a dor da liderança. Para mim é. Para mim é. A pior coisa do mundo no papel de líder é demitir pessoas.
E durante toda a minha carreira, tá? Já teve várias situações. Eu já demiti pessoas que fizeram, assim, ó, coisas horrorosas, que, tipo, justa causa, na lata. Já demiti gente porque, corta 50% da tua equipe. Tipo, critério zero, sabe? E já demiti pessoas... Dá outro podcast também, essa parte aí. E já demiti pessoas, assim, eu acho que em quase as situações, já demiti pessoas com motivos claros, tendo dado feedback, isso aqui. E com um bebê de 9 meses na barriga... Aí... É que a gente fica mais sensível, né? Não tem, é uma bomba de hormônio, né? A mulher, quando engravida, vira um repositório hormonal. Assim. É outra pessoa sendo gerada ali dentro, imagina. Estou fabricando uma pessoinha. Né? Muda a pessoa. Muda tudo. Então... Mas o que a gente estava falando mesmo? Não, daí a gente tava falando da sua trajetória, Isso, né? é. Que você... eu engravidei. E a questão da cultura da CIT que te habilitou, de certa forma, depois de 8 meses, ficar grávida e ter... Eu não achei que eu fosse engravidar assim tão rápido. Eu e o Guilherme, a gente conversou, tal. Poxa, vamos ter um bebê? Vamos. E foi assim, ó, de primeira, a gente não esperava mesmo. Tanto que quando eu comecei a ter sintomas de que eu estava grávida, quem desconfiou foi ele, não foi nem eu. Eu falei, até parece. A gente acabou de falar disso. Tipo, ele, não, acho que você está grávida e tal. Daí eu fui fazer o teste, estava grávida. Foi a maior alegria do mundo, assim. Mas eu tinha só 8 meses de IT. Então, por mais que a cultura da empresa fosse muito acolhedora nesse sentido, eu carregava o legado de uma outra cultura. Uma bagagem de outra cultura, outros medos, outros traumas. Eu vi gente sendo demitida, tipo, nem volta de licença, já é demitida lá. Vamos só ampliar o gente que você falou, mas são mulheres, né? Ah, sim. É porque assim, Sim. Aí, gente, é legal a gente falar do tema de novo. As mulheres sim são demitidas quando resolvem ter filho. E lideranças precisam mudar isso. Então, assim, a gente aqui tem que ter essa mentalidade, mas milhares de outros líderes no Brasil precisam mudar essa mentalidade, não só nas conversas e nas postagens, na hora de decidir. E, de fato, aceitei uma cultura diferenciada. Fora da curva. Tá? Então, quando outras meninas e tal perguntam para mim, poxa, aqui é onde eu trabalho, não é assim, não sei o que eu faço? Sai. Muda de emprego. Se tu pode, procura uma empresa que esteja de acordo com aquilo que você acredita. Claro que não é assim, não é fácil. Não é jogar a toalha assim, mas se prepara, seja inteligente, procura outro lugar. É mais fácil você procurar outro lugar do que você, né? Claro, se planeja para isso, tem o bebê primeiro ou não, enfim, cada caso é um caso, mas é mais fácil, até eu diria, do que ficar num lugar que não vai te fazer bem, que vai te prejudicar, que vai... E acaba... Ou que você acaba sendo demitida, não por sua escolha, mas... E num momento delicado depois, né? E num momento super sensível, delicado e tal. Então, eu sempre que me pergunto, o que eu faço? Eu falo com a minha liderança? Eu falo assim, se você tem abertura para isso, pode. Fala. Mas, cara, procura outro lugar. Claro, analisando o contexto, a empresa, né? Não dá para... Não é uma receita de bolo, pelo amor de Deus, né? Não tô falando, larguem os empregos. Não é isso que eu tô falando. Gente que quer engravidar... Não é isso, não tá, é gente? Isso. Mas o ponto é, assim, sempre procure um lugar que esteja de acordo com os teus valores, com a tua cultura, assim, com o jeito que você acredita que pode dar certo, né? Porque é muito duro mesmo escutar coisas e tal. Então, eu vim de uma bagagem, eu vi pessoas sofrendo isso, mulheres sofrendo isso, né? Desde não serem contratadas, né? Desde não serem contratadas até serem demitidas grávidas ou sendo... Porque para a empresa é só pagar uma multa. E dependendo do tamanho da empresa... E isso não é nada. Eles não querem nem saber. Eu já vi também gente que, no dia de retorno da licença, a pessoa nem subiu para o escritório, já foi direto para o RH. Então, isso coloca uma crença limitante na tua cabeça, assim, sabe? Então, quando eu engravidei na CIT,
A Bela foi planejada, mas foi tão rápido, foi tão repentino que eu nunca imaginei que... Eu achei que eu ia ter tempo. Beleza, decidi engravidar, agora vamos ver quando vem. Foi uhul, foi assim. E eu lembro que eu tive muito medo de falar. Até que daí eu tive uma conversa com a diretora, né, de RH na época lá, além da Carla. Foi a primeira pessoa que soube e ela que me ajudou. Falei, não, calma, aqui não é assim, tal. Ela me deixou super tranquila. Então, a Seité é realmente diferenciada. E depois eu engravidei da Manu, foi super... Foi festa, em vez de perguntas capciosas. Teve festa, teve comemoração, então foi muito legal. Então, eu tive as duas, estando na Seité. Fui promovida a executiva grávida de 9 meses da Manu. Então, realmente, assim, a Seité é fora da curva. A Seité é mesmo. Eu saí da Seité e volta e mexe. Eu falo com um monte de gente sobre a Seité, onde eu vou, eu trago. É uma baita referência, sim. É muita referência e é um privilégio para quem tá hoje na Seité também. Eu acho que esse momento eu acompanhei, né, todo esse crescimento aí e me orgulho também, porque fiz parte, né? Então, de alguma forma, consegui ajudar um pouquinho lá. Inclusive, César já disse que vem aqui no podcast. Aqui, né? Ele disse que vem. Viu? Então, agora ele tá em Londres. O podcast vai bombar. Aí vai bombar. Já falei pra ele, e os dois são amparenses, né? Então, eu falei, César, tem história pra gente falar lá, desde lá de Amparo. Ele falou, nossa, vai ter que ter 2 horas. Marca 2 horas do César. Pois é, não, mas já temos aí uma data que eu não vou divulgar ainda, né? Mas em breve teremos o César aqui também para contar. Ele que é o boss de toda a Seité. Muito disso que a gente tá falando, gente, de cultura. Óbvio que tem uma galera que ajuda, né? O César e tem muitos líderes, mas eu tenho visto de perto isso acontecer, tá? O CEO, a CEO ou o CEO, ele muda o jogo. De fato, sim, ele... sem dúvida. Se ele não habilita, fica difícil. Eu diria até que fica impossível. Porque as pessoas ali embaixo tentam mostrar os valores e os caminhos e não conseguem deslanchar. Então, muito mérito aí pro César Gum, que é uma pessoa que habilita as coisas acontecerem. Camila, você não me contou não, você conta para todo mundo na sua rede social que você era uma menina de pé no chão e joelho ralado. Quer dizer que você teve uma infância bacana, né? De curtir. Tive. Raiz de verdade. Raiz de verdade. Aqui, de verdade mesmo aqui no interior, que a gente brinca na terra. Eu não sei como que é no sul, mas eu imagino que é parecido, né? Criançada na rua e tudo. Hoje não tá tão fácil, né? Hoje a gente tá mais dentro de condomínio. Mas a minha época foi de brincar na rua, com liberdade, com amigos. E essa infância, eu acho que ela fez a diferença na pessoa que eu sou hoje como profissional, né? Então, eu ter vivido essas coisas, né? Eu ter descoberto as coisas na rua com os amigos e me deixou menos introspectivo, apesar de eu ainda sou uma pessoa tímida, tenho minha timidez, mas eu faço muita associação, né? Daquele... Hoje o pessoal me chama de Galáxia, tá? Mas eu sou Júnior em alguns lugares, e minha família fala que é Juninho. Mas eu tenho ainda a lembrança do Juninho, que sonhava algumas coisas. Ele tá em mim ainda. E hoje, onde eu quero chegar? Porque eu como pai, você como mãe, né? O Gui como pai, a Paula como mãe. Como que a gente faz? Aí eu já tô indo numa esfera mais complexa, tá? Como que a gente faz para essas crianças hoje, com esse mundo doido, viverem essa mesmo pé no chão e joelho ralado? Porque a gente não tinha noção do tamanho do mundo, da quantidade de informação. O computador foi chegar assim na minha vida, já estava grandinho. E aí, ainda assim, era difícil acessar o mundo. Hoje é muito fácil. Hoje qualquer criança, com 3 anos de idade, a minha filha, se ela já sabe rolar uma timeline. Pode ser até que ela veja coisas que não deveria. Então, assim, como que a gente faz? E a gente trabalha com tecnologia.
Tô te perguntando de verdade porque eu não sei o que fazer. Assim, ó, eu acredito muito que princípios e valores independem de tempo e se tem tecnologia, se não tem, sabe? Então, eu e o meu marido, a gente preza muito por isso, sabe? O certo é o certo, o errado é o errado. O céu, a terra, é preto, é branco, sabe? A criança, nessa idade, na idade dos nossos, eles ainda precisam ter muito disso, sabe? Isso é certo, isso é errado. Isso é azul, isso é branco, isso aqui é marrom. Referências, coisas certas. Eles não têm ainda capacidade de absorver coisas abstratas no sentido de... Igual a gente está aqui trocando ideia, a gente vai desenvolvendo o pensamento. Eles não têm isso ainda. E isso vai até uma certa idade, ali 10, 12 anos de idade, né? Já entrando um pouquinho nesse mundo de educação de filhos, que é uma coisa que eu devia até estudar mais. Eu estudo pouco ainda. E... Na boa, eles não precisam de tecnologia agora. Eu escuto de amigos de trabalho, de colegas, falando assim, mas precisa, né? A gente tá todo mundo inserido nisso, ela vai ficar de fora. Não, não vai. Não vai. Não se tem preocupa. como, porque já tá nela também, né? Assim, já é fruto de um ambiente que é super tecnológico. Vai chegar a hora, e deixa eu chegar essa hora para a criança quando ela tiver discernimento para isso. A não ser que você fique muito em cima. Não vou dizer que a minha filha nunca pegou num celular, ela já pegou. Mas comigo, nunca sozinha. Nunca ali, né? Gerenciando uma coisa que ela não consegue gerenciar. Até, assim, a gente tenta restringir ao máximo o uso de telas delas, desenho, essas coisas assim. Tem horas que não, mas a gente, ainda assim, a gente seleciona. Eu e ele, a gente assiste o desenho antes para ver se ela pode ver. A gente controla bastante. Acho que até quando eu puder controlar isso, vai ser controlado. É legal você trazer isso, porque eu vejo muita criança pequena com o celular na mão. E, cara, vocês estão abrindo o mundo na hora errada para criança que não tem condição ainda. E, de fato, tem muita coisa também na própria TV, né? Se bem que eu não assisto mais TV aberta, tá? A gente também não. Faz muito tempo. Mas mesmo na Netflix, dependendo do desenho e tal, se você não tiver ali ligado, tem coisas... E se a gente estiver assistindo e passar alguma coisa na hora, Bela, isso aqui não é legal, o papai vai tirar, a mamãe vai tirar. Exato. Já falar, não, isso é para adulto. Não vai ter. Aqui a gente fala, ó, isso é para adulto. Não tem e tal. E aí você falou de criança raiz e tal... A gente deixa descalço. Aqui, a gente tem o privilégio de morar aqui num lugar que tem muito espaço. Foi um dos pontos que mais atraiu a gente quando a gente quis vir morar para cá. É esse verde, areia, terra, bicho, aranha, cobra, tudo, né? Tem. Galinha, tudo. Então a gente quis proporcionar isso para elas. E a gente faz o máximo, para correr mesmo, no sol, na areia, se sujar, se ralar, o máximo que elas puderem, para elas testarem os limites dela. Nessa idade, a criança precisa fazer atividade física ao ar livre, sabe? Pisar no chão, tomar sol, mergulhar na piscina. Fazer o que a gente fazia. Então, a diferença é que a gente, provavelmente tu também, a gente saía na rua aberta, saía do portão da casa na rua, só que aquele tempo era outro também. Não tinha essa insegurança que a gente tem hoje. Mas é isso, deixar eles soltos o máximo possível, testarem os próprios limites. Mínimo de tela possível, celular nem pensar. Essa coisa da tela, você falou que você não... queria estudar mais, eu também queria estudar mais e ler mais. Eu leio algumas coisas, né? Já li o livro da Psicologia Positiva, que acho que é um livro que me ajudou bastante. A gente tinha muito problema com relação a sono, ainda tem um pouquinho, assim, né? Minha filha, ela acha que dormir é uma perda de tempo. Alguns diriam que sim, né? Pra que dormir se você pode brincar? Pois é. A cabecinha deles funciona assim. Total. É legal você me trazer isso de ontem para hoje, né? Ontem a Kiara não queria dormir. Aí, óbvio que o dia, né, do adulto não é o mesmo dia de uma criança. A gente passa por N coisas. E aí, às vezes, a gente até fica bravo, né?
mas é hora de dormir. Daí, no outro dia, a gente já acorda refletindo. Porque se tem uma coisa que pai e mãe passa, é aquela coisa de tomar algumas decisões e depois se arrepender e aprender com isso, né? Faz parte. E aí, puxa, eu falei, pô, ela só queria ficar comigo, né? Ela só queria ficar um pouco mais acordada e eu... Então, assim, é duro falar isso, mas a gente vai aprendendo com erro, sendo pai, sendo mãe. E eu te perguntei essa coisa do uso de telas e tal, porque isso influencia bastante, né? Influencia no sono, na alimentação, tudo. Tudo. E a gente... Não é porque a gente está inserido em tecnologia Exato. que tudo da gente é gadget, Não é. Eu fiquei abismada esses dias que eu tava numa outra cidade e tal, e num parquinho de um prédio lá. Tava tendo a festinha de uma criança, era uma festinha de 5 anos. O tema da festa era TikTok. Eu fiquei pensando assim, cara, pro tema da festa ser esse... O ambiente... Exato. Imagina o que a criança está inserida ali, né? É perigosíssimo, sabe? Então, eu fico pensando, ó, Deus me guie pra eu saber conduzir as minhas, assim, sabe? E saber explicar o porquê das coisas para ela. Então, eu tento sempre melhorar muito o meu entendimento sobre as coisas para eu conseguir explicar para elas na língua delas. Porque, tipo, né, a Kiara, ela só queria ficar com você. Exato. Eles não conseguem se expressar, assim. Então, a gente precisa... E isso, até eu estava pensando, poxa, as ligações que tem a maternidade com a liderança e tal, né? Isso é uma das coisas que, para mim, super é um dos pontos principais assim, de similaridade, que é, tipo, você tem que aprender a ler os sinais não verbais das pessoas. Né? Então, eu sei hoje melhor do que ontem e menos... E não sei tanto quanto eu preciso saber para amanhã, mas quando a Bela tá chateada, o que ela passou no dia dela, o que aconteceu, se ela comeu... que ela não dormiu bem tal noite e tal, sabe? Ela pode estar chocando uma gripe, e ela traduz isso como? Ela gritando, faz birra. Não sabe comunicar. Elas não sabem comunicar. E isso é uma leitura que a gente tem que fazer, e isso eu levo super, tento pelo menos levar super, assim, para o mundo corporativo, né? Essa leitura dos sinais das pessoas, assim. Ó, de novo, esse tema de leitura de sinais, hein? Quem está acompanhando o podcast sabe que a gente fala... Eu falo bastante sobre a questão da leitura dos sinais. A gente está um pouco mais aberto assim, a perceber as coisas, né? Liderar, de fato, é saber perceber. Né? Às vezes demora para o liderado trazer alguma coisa, mas você já pode ter aquele feeling ali, perceber e tomar alguma decisão de se aproximar. Com o mundo mais híbrido ou remoto, ficou um pouquinho mais difícil. É mais difícil. Porque é óbvio que muita coisa agilizou, mas... ainda o ser humano precisa de uma presença, né? Ali é a mais fácil quando você está olho no olho, você consegue ter uma conversa mais franca e construtiva, mesmo estabelece-se mais uma confiança. Ambiente remoto ainda é um ambiente virtual. Você vê um pedacinho da pessoa, você não vê se ela tá nervosa, se ela não tá. É mais difícil, é bem mais difícil. Porque tem até tem estudos, né, que falam com relação a... linguagem corporal e tudo mais, né? A gente acaba tendo mais tensão hoje como líder e liderado, porque no ambiente virtual e remoto, como a gente não... Olha só, comunicação de novo. Como a gente não vê, né, os trejeitos, o comportamento como um todo, o nosso cérebro mesmo tem dificuldade de decodificar isso, e aí gera um sentimento, tanto quem está falando quanto quem está ouvindo, um negócio meio tenso, assim. Tem um estudo bem interessante, agora eu não vou lembrar o nome, mas se procurar no Google vai achar. É que, como na situação de call, assim, remoto, a gente você fica mais colado na cara da pessoa. Por mais que seja uma tela, você enxerga esse frame aqui, né? E perde-se todo... E isso, no mundo real, vamos dizer assim, não é o que acontece. Assim. Então... E no mundo real, se você fica colado assim, frente a frente no rosto de uma pessoa, o cérebro entende que é uma situação de embate. De conflito, né? Já viu os caras do UFC que eles ficam se encarando assim, tipo, bem colado um no rosto do outro? O cérebro processa aquilo numa call como se fosse similar a uma situação de embate. Então já te gera uma tensão
preliminar do negócio, sabe? A É um gente tem estudo bem aprendido com interessante. isso. Nossa, total. A gente nunca teve tão conectado e ligado em conference call, né? Já tinha antes e tal, mas não tanto assim. Não todo dia, Não quase todo toda dia, hora, o né? tempo todo, é. O normal é a gente ter uma certa distância para conversar aqui e tal, né? Não assim, um na cara do outro, como parece numa tela, né? Então, isso também influencia. Influencia bastante. Você tem sentido que a gente tá se aproximando ou se distanciando? Pensando... Isso aqui é uma pergunta difícil. É mesmo. Porque eu, particularmente, já posso até falar, eu tenho sentido distanciamento. Assim, as pessoas, elas estão sofrendo mais caladas, assim, sabe? Tá mais difícil perceber como líder. Pega um café. Que eu já vou tentar assentar aqui o caminho da sua... Não quero te enviesar, tá? Mas no meu caso, eu sinto dificuldade. Eu acho que as pessoas estão... Todo mundo está sofrendo um pouco, gente. Porque ninguém fica feliz com esse mundo, né? Passando por uma guerra religiosa que seja, né? Territorial. Não só isso. A gente já estava vendo uma outra, né? Tá acontecendo também lá na Ucrânia. Agora esqueceram da Ucrânia, né? Pois é, Mas parece tá acontecendo tá ainda. acontecendo, não parou. Não Então, assim, a parou. gente tem 2 guerras no E o mundo. Putin deve estar aproveitando a situação ainda que Olha, que muito Israel provavelmente, tá porque tapando, Ah. né, acaba que tira o foco de tira lá. o foco, exato. No final é toda uma questão de posse, né? De querer mais do que tem. E óbvio que, gente, não vou simplificar a guerra Não é da isso. Palestina e Israel, que lá é um pouco bem mais complexo e histórico. Mas no final ali, falando da Ucrânia, é uma questão de dominação e tal. Tudo isso está afetando todo mundo. A gente saiu de uma pandemia, né? Pandemia, todo mundo estava envolvido nisso. E a gente estava se recuperando, aí começa essa série de notícias. Hoje, se você entrar agora no Google, colocar qualquer, né, foco de notícias, CNN, BBC, G1, O assunto. é o assunto. Então, por mais que você não queira, ele vai te achar, o assunto vai te achar. Isso impacta todo mundo. E aí as pessoas estão, cada um na sua medida, sofrendo, tendo que lidar com seus problemas, esse problema do mundo. Eu quero ter filho, eu quero fazer uma família, cadê meu propósito? Tudo. Quero se promover, E nada parou. Ainda a gente tem a mesma vontade de conquistar mais, ser mais feliz, obter mais sucesso, que é relativo. Como líder. A pergunta agora. As pessoas estão mais próximas, elas estão mais confiantes umas nas outras ou mais distantes? O que você tem percebido como uma líder de uma empresa como a CIT? Eu acho que o desafio aumentou, sim, de aproximação, de conexão genuína com as pessoas. Sim, distanciou. Na minha opinião, pessoal, distanciou. E tá mais difícil estabelecer conexões verdadeiras. Verdadeiras. Isso até falando no âmbito pessoal ou no corporativo também, com cliente, com tudo, tá? E tem um agravante aí da rede social, da internet e tal, que as pessoas acham que sabem o que está acontecendo com os outros por causa de 15 segundos de stories no Instagram, entendeu? Que às vezes nem é a realidade, né? Muitas vezes não é a realidade. Então, isso é cansativo, sim. E aí dependendo da maturidade da pessoa, eu e o Guilherme, a gente tem bastante conversa sobre isso. Ele fala assim, a rede social é o grande mal do não sei o quê. Eu falei, não acho. Eu acho que o mal tá nas pessoas. Como a gente usa isso também, né? A falta de maturidade, como as pessoas... né? Ele também não tá errado, porque isso também é... Nossa, eu era muito mais feliz quando não tinha. Vamos combinar que no Orkut... Aí é muito cringe da sua parte. Eu acho que vai ter gente que vai falar o que ele falou. Não, vou além. E na época do Mirk? Não, E do ICQ?
É que você é marqueteira, você tá mais por dentro da... Eu não conheço essa do Mirk, Não, eu não sei que idade tu tem, mas eu acabei de denunciar a minha. Não, eu tenho 39. Então, Hoje, você não usou pode ser que Mirk? quando saia o podcast, eu já tenha 40. Gente do céu. Então, a gente é da mesma Mas o tempo época. passa, tá, gente? Essa é uma regra. Mas vamos lá, né? Assim, depende da maturidade da pessoa. Né? De entender que aquilo é... E se ela for influenciável a ponto de 15 segundos disso, 15 vezes, algumas vezes, né? Se o influenciador lá tá falando... Né? Eu sigo um monte de mães de 6, 7, 8 filhos, é porque eu gosto de ver esses exemplos, assim, como que lida e tal. E, tipo, a vida parece linda, perfeita, mas a gente sabe que não é. Imagina, Então, vai quando da chora sua. um, chora 8. Ontem aconteceu isso comigo. É, A porque Bela acontece- tava chorando, mas não começou a chorar também. Por quê? Não, ela só porque a irmã tava chorando, ela tá chorando também. Não, às vezes o bebê dormiu, né? Aí um filho tá... Nossa, Aí um acorda o Isso é dá outro tema. Como? Enfim. Então, assim, vai das pessoas que estão consumindo aquela informação e, de novo, volta lá naquele ponto de curadoria, do que você tem que absorver, o que você pode considerar, o que você não pode. A mesma coisa vale aqui. Você tem que entender que aquilo ali você mostra aquilo que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer e para quem você quer. Você pode restringir, você pode bloquear, você pode fazer close friends, pode... sei lá. E com estratégia, hein? Porque muito. hoje a questão do posicionamento, no final, é uma grande estratégia. Como, né? Vamos falando assim, basicamente do Instagram aqui, o TikTok tá indo para esse caminho de monetização também, mas né? Outro assunto, né? Mas o Instagram é um canal de comercialização, de venda e tal. As pessoas estão ali o tempo todo querendo vender alguma coisa, né? E você tá tudo bem. Só entenda isso e não se sinta. Nossa, aquela mãe de 8 crianças lá, botou todos para dormir ao mesmo tempo. Eu sou uma péssima mãe. Não. Isso nunca passou pela minha cabeça. Justamente porque eu tenho noção de que, assim, cara, absorve ali o que for fazer sentido para você, o resto descarta e tal, né? Mas tem gente que é muito... E, de novo, vai super da maturidade emocional da pessoa mesmo. Então, mas o meu medo é a questão da geração, sabe? Aí que tá. Porque a gente tem o outro lado, né? A gente consegue comparar. A gente falou aqui do Orkut, né? Não tinha um story. O Orkut era mais legal. Você Orkut entrava era na legal. comunidade. Orkut era muito legal. Você queria mandar uma mensagem pra alguém, você mandava tipo uma mensagem que só ia pra aquela pessoa. Era uma mensagem, inclusive a Paula vai lembrar, que foi assim que eu comecei ali, né? Uma mensagem pra ela, que era um testimonial, né? É um testemunho. E Daí aí você publicava ou Então, não, se né? publicasse, aquilo ia explodir, né? Mas a pessoa meio que já entendia que não era pra publicar, mas era uma mensagem pra ela. Era um chat, né? Era um chat, era bem mais estático o negócio e tal. Pois é, e o máximo que você via era foto das pessoas e sabia aquilo ali da vida delas. Então, mudou, a gente tem aquele outro mundo lá, eu consigo comparar, mas e a geração agora que não consegue comparar? Acha que tudo é daquele jeito mesmo. A gente já sofria um pouquinho com os amigos, eu vou falar por mim, tá? Tinha os amigos que iam pra Disney. Eu não fui naquela Também época. não. E aí, Fui depois de velha só. então, e aí naquela época, eu como uma criança, eu fazia comparação, assim, eu comparava. E eu tô dando essa referência, tá? De uma pessoa... Hoje, você consegue... Aquela que é sua influenciadora, ela foi pra Disney agora, e a sua realidade é totalmente diferente da dela. E aquilo te influencia, por isso que ela é a influenciadora. E aí você vai fazer comparação. O ser humano compara o tempo todo. Como é que fica? Falando assim, de adultos deveriam saber se deixar influenciar ou não por certas coisas, né? Tipo, a minha maior referência hoje, mãe de 3, não sei o que, vai pra Disney, eu acho que umas 10 vezes por ano, que é a Cristina Junqueira do Nubank. Quem segue ela no Instagram vai ver que ela achou muito massa. Mas e é legal nem que ela por fala isso... bastante, né, de maternidade também. Super, é uma das minhas maiores referências de executiva mãe, assim, sabe? Que junta as duas coisas. Mas nem por isso eu fico, nossa, eu tenho que ir pra Disney também. Então, Comparar, assim, não.
A realidade dela, inclusive, é totalmente diferente da minha. Então, assim, quando é um adulto, né? Adulto. É legal que eu sei como é que você tá, qual que é a referência. Só que Tipo, eu já captei. É tipo, gente, somos adultos, né? somos adultos. Você é responsável por aquilo que você leva em consideração ou não. Assuma as consequências daquilo que você está assumindo como verdade, né? Agora, com as crianças, eu concordo contigo que a gente tem que cuidar. E aí, eu tive um exemplo muito bom em casa. Meu pai minha mãe sempre conversaram muito com a gente. Então, sempre foram muito verdadeiros. Mentira não cabia na minha casa. Eu sou uma péssima mentirosa, inclusive. Eu não consigo, sabe? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque se a Isabela vem falar pra mim, mãe, porque o fulaninho foi pra Disney, eu não vou... A nossa condição é essa, do seu amiguinho provavelmente é essa, ele tem outras prioridades, a nossa prioridade está sendo essa. Ponto. E você é a referência dela, né? Então, Sim, exato. Então, ela vai te ouvir. ela vai me ouvir. Aí que tá o ponto onde eu queria chegar. A gente tem que trabalhar para sermos os melhores pais e mães que os nossos filhos possam ter, para que eles confiem na gente e considerem o que a gente fala. E isso desde nascimento. Para não chegar lá com 15, 16 anos, estou triste porque não ganhei um like. Aí já perdeu. É. Já tá errado, sabe? Já degringolou desde pequenininho. Tem que construir a base dessa criança. De valores. De valores, princípios, confiança com o pai e com a mãe, sabe? De que a gente está aqui para educar, mas a gente não é amigo dos nossos filhos. A gente é pai e mãe dos nossos filhos. A gente tem um dever para com eles, sabe? Então, para quando chegar nessa fase que eles começarem a ter acesso, começarem a ter outras rodas de conversa, que vai fugir da nossa mão, vai ter uma hora... A Kiara você ainda consegue botar debaixo do teu braço e vambora, né? A Bela e a Manu também. Mas vai chegar uma hora que elas vão querer trilhar o próprio caminho, ter os amigos delas, as conversas que elas vão querer ter. E elas têm que estar com uma base muito bem formada para discernir aquilo. Se aquilo é correto, se não é, se aquilo deve ser levado em consideração. E se elas tiverem dúvida, quem procurar? Procurar a gente, pai e mãe delas. Sabe? Então, eu acho que... Claro que tem como consertar depois. Deve ter. Mas eu ainda não tô, né? Eu tô cuidando dia por Esse dia prato após dia. pode ficar girando ainda um pouco. Pode, esse lá... Eu tento não me ocupar com coisas que estão ainda por vir, né? Até porque não sei como... Eu sei que eu trabalho hoje. A Manu tem 1 ano e 8 meses, a Bela tem 4 anos e meio. Hoje eu trabalho para todos os dias elas entenderem o que é o certo, o que é o errado, o princípio, o valor, ser boa, ser generosa, ser uma pessoa boa, fazer o bem pro próximo, ajudar, sabe? Então... Hoje eu me preocupo muito com isso, porque quando ela chegar nessa fase e tiver a rodinha de amiguinhas delas e tiver uma laranja meio podre lá, que não está de acordo com o que a gente acredita, ela pelo menos... Opa, isso aí está fora do que meu pai e minha mãe me ensinaram. Devo ou não devo? Ela conseguir pensar por si mesma e fazer perguntas assim, sabe? Pelo menos. Não simplesmente, tipo, vai embora, sabe? Então, é a minha preocupação diária, assim, é ser exemplo para eu conseguir transmitir isso para ela, sabe? Legal que você trouxe isso. Esses dias você postou... Nossa, faz tempo que eu não posto nada. Assim. Mas você postou Você repostou. Foi uma foto de um jardim que você falava aquela analogia que a gente faz há muito tempo, que é a questão da grama do vizinho, a cor da grama do vizinho. Exato. Parece mais verdinha, mas a grama só fica verde quando a gente rega. Exatamente. E aí eu fiz na hora uma associação assim com relação à família, né? A filho. E de fato, você falou um monte de coisa que são coisas essenciais, assim, que deveriam ser fáceis de fazer como pai e mãe, mas são muito difíceis de fazer, né? A gente também, como pai, como mãe, erra, faz coisa errada, às vezes se torna uma referência naquele momento, tá? Deveria ser assim, pelo menos. Em alguns momentos você erra,
você passou uma referência que não é a melhor. É importante ter muita consciência, né? Inclusive, quando errar, eu faço isso, sabe, com a Kiara. Às vezes a Paula também faz, e acho que isso veio bastante da Paula pra mim. De, tipo, errou, chega pra ela tem 3 anos, mas chega pra ela e fala, ó, papai errou, isso não tá certo. A gente faz isso também. Não faça isso, né, o papai erra, mas não é isso, não é esse o caminho. Certo, isso não é o certo. Papai vai melhorar, mamãe vai tentar melhorar a Exato. próxima vez e tal. A gente também faz muito isso. E assim, gente, existem muitos modelos de família, né? Acho que a gente não vai entrar nesse ponto. A gente está falando bastante de pai e mãe, porque eu sou pai, a Camila é mãe, o nosso modelo de vida é esse, né? Mas existem N modelos de família, que eu respeito todos, né? Então, assim, acho que para quem está assistindo, quando a gente fala assim, né, a referência dos pais, cara, independente se você tem 2 mães, né, se você tem 2 pais, o que eu acho que está faltando é exatamente o que a Camila falou, a questão da referência. A gente precisa entender que família é uma... Inclusive, minha mãe me ensinou, assim, e a Paula depois, minha esposa, me ensinou mais ainda a questão da esfera familiar, né, que quando que eu não tinha casado, eu tinha ali a minha bubble ali, né? Com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. E depois, obviamente, eu, né, formei a minha família, eu tenho a minha outra. E dentro dessa esfera, a família controla, tá, gente? Tá tudo bem você falar o que você acha que é certo e o que você acha que é errado para os seus filhos. Tem que ser. Porque a coisa de ser super permissivo, totalmente permissivo, na minha opinião, não é legal. Na minha opinião, não é legal porque você vai acabar fazendo comparações com a rede social, né, de mundo que é fantasia. Você vai acabar se frustrando, muitas vezes, porque depois, gente, não dá para correr atrás, né? A criança já foi, já aprendeu, você já deixou, foi total liberdade. Eu aprendi com disciplina, né? Meu pai era bastante, um pouquinho demais, mas me disciplinou bastante com relação a isso. Não fui uma criança super disciplinada na escola também, né? Mas hoje eu percebo isso, hoje eu consigo enxergar. Talvez não é questão da disciplina, tá? É que a nota que a gente tinha era a disciplina. Não sei se hoje ainda tem. Mas no meu boletim vinha lá a nota de disciplina. Tinha nota de disciplina. Era A, B, C, D. E às vezes vermelhava coisa lá pro meu lado. Mas o meu negócio era que eu era muito argumentativo. Assim, eu perguntava bastante, eu queria participar bastante, eu queria dialogar num momento que a escola não estava muito assim para diálogo, era mais para escuta. Criançada, ouve aí, é isso aí, estuda para prova. E eu, não que eu esteja à frente, eu estava. Tem muita criança assim ainda. E tem muita criança que é mais de ouvir, muita criança que é mais de falar. Eu era essa criança. O que minha mãe fazia? Em vez dela também me castigar e tal, ela falava, tá tudo bem você ser assim. Tá tudo bem você questionar e argumentar. Respeite. Mas aí que tava. Eu não deixava de respeitar, sabe? Hoje eu percebo como adulto, né? Óbvio que eu não tenho toda a memória, gente. Mas eu lembro que eu não era desrespeitoso. Eu talvez queria, né, ter mais um diálogo, uma troca ali como um adolescente, como uma criança. E eu não conseguia. Apesar de eu ter tido bons professores ótimos, ótimas referências, estudei em lugares fantásticos. A gente falava de escola um pouquinho antes aqui, né? Gente, a gente tá todo voltado para filho nesse podcast. Porque é o assunto, né? É o assunto da vez. É o assunto da vez. E assim, você aprende muito sendo pai, sendo mãe. Você consegue amadurecer, assim. Eu percebo o meu período, assim, né, da Kiara nascer até agora, quanta coisa eu tenho aprendido, sabe? Parece até que é mais tempo, assim. Ela tem 3 anos e meio, parece que eu vivi cada dia eu aprendo uma coisa nova. E a gente tenta colocar no dia a dia. E aí, você que não é pai, não é mãe ainda, acho que pode vivenciar de alguma forma essa experiência que a gente está passando. E, por fim, queria te perguntar, você já me falou do Gui, né, seu marido, né, que possivelmente é uma referência para você, né? E a gente tem as nossas referências de vida e tal.
Como é que foi essa questão das referências na sua juventude, ali próximo de você se tornar uma profissional, que você se espelha até hoje, assim? Olha, sendo bem sincera, meus pais são minha grande referência para tudo na vida, assim, e o Guilherme, meu marido, também. Enfim, eu brinco, a opinião do Guilherme é a única que vale para mim, assim, que é a pessoa que mais é meu amigo, meu marido, meu conselheiro, tudo, né? Mas, assim, referências daquela época... eu tive, sim, uma mentora, uma gestora muito que está comigo até hoje, é minha amiga pessoal até hoje, a Juliana. Juliana, beijo, te amo. Legal. E ela sabe disso, eu vivo falando isso para ela, assim, nossa, nem... Mas ela já me salvou de muita enrascada, porque, assim, eu era muito... Assim, eu tinha muita vontade de fazer as coisas, sempre fui muito curiosa, sempre fui muito pra frente, tem que fazer, não sei o quê. Só que, naturalmente, novinha, eu entrei na faculdade com 17 anos. Com 18, 19, eu tava na Tigre já. Então, assim, adolescente, tipo, imatura, tava total, começando tudo. total. Então, eu nunca vou esquecer, uma vez o gerentão na época passou assim... Teve uma pessoa que não respondeu a pesquisa aqui, não sei o quê. Uma pesquisa de clima lá. Teve uma pessoa. Mas já tava fazendo pesquisa de clima, ó, tava bom. Daí, quem foi? Fui eu. Lembra que eu disse que eu sou uma péssima mentirosa, né? Você já me entreguei na hora. Eu falei, não, fui eu. E por que você não respondeu? Eu falei, não quis. Nossa, a Juliana me pegou num cantinho. Camila. Deixa eu te falar uma coisa. Não faz mais isso. Ou assim, o chefe mandava e-mail. Naquela época, e-mail era o único canal. Era o canal, ou o principal, né? Era o principal, né? Tipo, chegava demanda e tal. As conversas eram por e-mail. Quando chegar e-mail do fulano, responde esses primeiro, tá bom? Não deixa para... Mas isso aí não é prioridade. Prioridade... Não interessa, responde dele. Ele é diretor do não sei o que. Você responde o dele primeiro, tá bom? Ela teve que me ensinar esse tipo de coisa, pra você ter ideia. É porque o mercado corporativo tem dessas, né? Tem total. E eu era tão, assim... Estagiária, gente. Estagiária. O stag, né? Tem que aprontar. Tem que aprontar, tem que fazer uma besteira e tal, né? Seja stag, gente, é tão bom. E ela sempre foi referência pra mim, assim. No fim, a gente tomou caminhos diferentes. No fim, depois ela saiu da empresa, eu fiquei. A gente... Enfim, hoje ela tá fazendo outra coisa, hein? Mas ela sempre foi uma... Ela me ensinou o beabá, assim, sabe? Eu acho que se não fosse ela, eu teria me auto-boicotado, estagiária mesmo. Nunca tinha sobrevivido lá dentro. Mas, assim, depois que eu realmente tomei consciência da vida e quis realmente... Nossa, realmente, a minha carreira, eu vou fazer acontecer. Eu quero isso que eu quero, tudo mais. Vou estudar, vou me esforçar aqui. Eu percebi que eu não tinha referências mulheres na liderança, sabe? Não tô nem falando de mulheres mães e líderes, só mulheres na liderança, né? Era muito raro, assim. Ainda hoje não existem muitas. Se for ver em termos numéricos, né? A proporção ainda é desbalanceada, né? Principalmente de CEOs. Total. Então, assim... E há pouquíssimo tempo eu descobri a Cristina Junqueira, que é uma das minhas referências hoje, que concilia carreira e maternidade muito, muito bem, sabe? Eu não tive essa referência. Na minha família, a minha mãe é mãe 100%, ou tinha executivas. Tem executiva na minha família que não tem filhos, né? Então, eu nunca tive a junção das duas coisas. Então, antes de eu decidir ter filhos, na verdade, eu tinha muito medo. Eu achava que uma coisa anulava a outra. São coisas que a gente mesma vai criando na nossa cabeça sem... E muita gente a hora que te ouvir, vai falar assim, é isso que passa pela minha cabeça. Total. Outro dia, uma das minhas colegas de trabalho me chamou para tomar um café e falar disso. Antes de eu te conhecer, eu não sabia que era possível. Eu falei, é sério isso? Porque depois que tu passa por isso, parece que foi natural, né? Mas no final você falou também que você tinha, de alguma forma, pensava, né? Que isso
te dava algum medo, alguma ansiedade. Podia não te travar, mas... Mas como eu falei, né? Tem coisas que eu deixo lá, eu não fico pensando tal. Isso era uma das coisas. E quando eu e o Guilherme, a gente se conheceu, a gente realmente começou a falar disso, eu tive esse medo. Mas e se eu for uma excelente mãe, meu trabalho vai miar. E se eu for uma excelente profissional, eu não vou ser uma boa mãe. Eu tinha muito essa divisão na cabeça. E, inclusive, eu vou falar dele de novo. Foi a perspectiva que ele me deu, que ele me proporcionou, que me fez enxergar, não, é possível, estamos junto. Essa segurança para a mulher é importante, Você não vai segurar essa sozinha. Não vai estar sozinha, nunca, nunca. A gente fez uma opção, a gente tá junto até o fim. A gente tá junto até... Você vai me aguentar mesmo, até o fim. Agora fica com... Então, isso me ajudou muito a me aliviar nesse sentido. E eu descobri que sim, é possível, sim. Não é um bicho de 7 cabeças, não é simples, não é fácil. Tem dias que, como eu falei, uma petequinha tá aqui, outra petequinha tá aqui, você tá assim, né? Mas é possível. Não é fácil, mas é possível. E é uma escolha que eu fiz. Eu quero continuar trabalhando, eu preciso, mas acima de tudo eu quero continuar trabalhando. E eu sei que eu, Camila, eu me conheço ao ponto de saber que eu sou uma mãe melhor porque eu trabalho, eu estudo, eu me desenvolvo, eu cuido de mim também, sabe? Então eu consigo ser uma boa mãe porque eu me preparo, porque eu estudo, porque eu trabalho. Eu tenho eu trabalho com uma coisa que eu gosto, sabe? Eu acho que se eu fosse mãe integralmente falando, talvez eu não fosse tão boa mãe, não sei. Eu gosto que eu tenho essa... eu me completo, assim, sabe? Como profissional e como mãe, eu me sinto bem completa, sabe? Que legal que você trouxe isso. Obrigado pelo seu relato. Eu acho que é muito necessário a gente falar desse tema, dessa coisa que a gente sente, né? Às vezes não tem muita oportunidade de falar. Como líder, não sei você, mas a gente não tem tanta oportunidade de se abrir, contar e falar da jornada. A gente tem mais o papel de ajudar, muitas vezes, né? De guiar, de trazer respostas. Isso toma uma grande parte do nosso dia. A gente tem que resolver problemas e a gente deixa de falar porque não é uma prioridade ali na... Mas nesses ambientes aqui, inclusive é um grande intuito do AlmaCast. A alma não chama alma por um acaso. Tem uma missão legal aqui da gente trazer a essência das pessoas, assim, do líder, da mulher, do homem, do líder, do liderado. E a minha mãe mesmo é uma história que foi uma mãe, né? Ela tinha os sonhos dela, né? Isso ela me contou, ela sempre falou, até pra gente quando era pequeno. Começou o magistério, ela queria ser professora. Mas aí engravidou. E aí largou tudo. E aí, óbvio, foi mãe integral ali, teve o tempo todo com a gente. Depois nasceu a minha irmã também, que minha irmã tá com você lá na CNT. Sim, E depois minha mãe voltou. Minha mãe dá uma lição muito bacana pra mim, assim, né? Porque ela voltou a estudar, ela voltou a resgatar o sonho dela, ela começou a trabalhar como assistente numa escola, e aí fazendo faculdade, aí depois aí se formou em pedagogia. Estou falando, gente, minha mãe já tinha uns 2 filhos criados já, tá? Voltou a fazer tudo isso. E hoje ela é diretora de uma creche. Então... Por que eu tô falando da minha mãe, né? Mais para trazer a figura da mulher, assim. Todo mundo tem sonho, gente, de fazer acontecer, de ser produtivo. Assim, o homem, muitos assim que eu converso, às vezes falam assim, mas na minha época, olha só, né, o machismo. Mãe ficava em casa e fazia o papel de mãe e tava tudo bem. Gente, será que tava tudo bem mesmo, né? Essa é a pergunta que eu faço. O tempo era outro. Mas e as pessoas mudam, né? As mulheres são diferentes. Tem mulheres, é o que você falou, Camila. Tem mulher que tem sonho de ser mãe. Tem mulher que não. Pela minha cabeça. Nossa, será que eu posso ser mãe, integralmente mãe?
Cara, você sabe a dificuldade, que o desafio que é? É mais fácil trabalhar numa empresa sendo CLT do que ser mãe integral. Então, falando de mãe mesmo, né? Mãe Ou pai, mesmo. pai. Porque assim, às vezes... Não é Gente, não é a criança né, no canto. Você Não. tá ali com ela. É mãe, é educar a criança, é alfabetizar a criança. Eu tô falando de ser mãe de verdade, assim, sabe? É o que com todas as minhas forças, eu tento ser no máximo de tempo que eu consigo estar com elas. É muito desafiador, é muito difícil. E deveria ser o trabalho mais reconhecido do mundo, porque a mãe forma todas as pessoas de todas as profissões do mundo. No final é isso. É isso. Ou você é mãe... E não é valorizado. Ou você é filho de alguma mãe. Sabe? Então, assim... se eu tenho até... Eu acho que eu não teria capacidade... Eu sei que eu teria que me capacitar, me desenvolver muito para ser mãe integralmente, assim. Trabalhar mais fácil. E a gente tem o papel da escola aí também. Eu falei da minha mãe diretora, não por um acaso também. A escola tem um papel muito fundamental, assim, nessa jornada da gente poder ser um profissional e um pai, ou uma mãe e uma profissional. Porque é outro tema de podcast. Esse é outro tema. Porque tu não pode terceirizar a educação do seu filho para a escola. Né? A escola pode... Vai trazer conhecimento, experiências. Entreter ou começar a alfabetizar na idade das nossas meninas, entretenimento, vamos lá. Elas têm umas atividades e tal, importantes, coordenação, de cognição e tal, mas elas ainda não estão na fase de alfabetização. Isso, a escola tem esse papel. Agora, educar é em casa. Que é a referência que a gente falava. É a referência que a gente falava. Então, se eu fosse realmente alfabetizar, ser mãe, fazer homeschooling, no caso das minhas meninas, eu teria que malhar muito. Muito. É muito difícil. É muito difícil e tem que se preparar para... Sim. Porque você está ali, né, no caso do homeschooling, você está ali como o pai ou a mãe, e ainda alguém que vai transferir conhecimento e tentar fixar o conhecimento, porque não é só transferir, né? Tem não que é ter só didática, jogar. tem que ter método, né? Então, é outro campo de conhecimento. Então, hoje eu me sinto privilegiada de poder colocá-las numa escolinha super legal e tal, que elas amam de paixão. E o tempo que elas estão comigo em casa é sempre assim, eu leio o livro para elas, eu estou ensinando alguma coisa, ou elas estão na cozinha comigo, participando das atividades da casa, comigo ou com o Guilherme, né? Hoje a Manu já me vê na cozinha, vê o Guilherme na cozinha, já vai ajudar. Duda, mamãe é Duda, ela já quer ajudar, ela quer lavar alguma coisa, sabe? Então, é isso que a gente tenta fazer, trazer elas para o ambiente das tarefas da casa. A Manu já põe comidinha pro cachorro, sabe? Essas coisas. Então, o máximo que eu posso, assim, fazer por elas, eu deito minha cabeça no travesseiro toda noite e penso assim, o que mais que eu podia ter feito, que eu não fiz, se eu fiz alguma coisa errada, por quê, e para melhorar amanhã, sabe? Acho que ser pai, ser mãe, assim, parentar, né? É a coisa mais desafiadora da face da Terra, assim. Gente, reforço. É a coisa mais desafiadora mesmo da face da Terra, mas... É também a mais... Talvez seja a coisa mais grandiosa da face da Terra. Porque a gente se vê na criança, né? A gente... Não é que a gente projete a nossa essência na criança, né? Mas a gente se reconhece. E nessa de se reconhecer, a gente vê um monte de coisa que a gente não quer. E a gente tem uma oportunidade gigante de fazer diferente todo dia. Se a gente entrasse na cabecinha de um pai e de uma mãe... E é legal que você trouxe isso, Camila, é real. É uma reflexão constante. E eterna. Provavelmente eterna, né? Porque o que eu fiz que eu não deveria ter feito? O que eu não fiz que eu poderia ter feito? E como que eu vou fazer da próxima vez? E é muito frustrante, gente, porque assim como tudo na vida, tem coisas na vida que só você pode resolver. E é legal trazer para o meu lado o negócio do aprendizado,
que é onde eu estou inserido, aprender só você consegue. Ninguém vai aprender por você. Nada. Então é legal você transferir isso para todo mundo, inclusive para os seus filhos. A gente precisa aprender constantemente sobre tudo, mas principalmente sobre educação. Sobre como educar, como ser melhor, como evoluir, sem generalizar, porque também tem uma galera que, né, generaliza e passa uns panos. Gente, acho que hoje o tema aqui foi muito sobre evidenciar principalmente o valor das mulheres, como é difícil ser uma mulher líder, né, no mundo. É possível. É possível. Temos aqui a Camila, que aceitou esse papo. Camila, eu vejo sua trajetória, acompanho, é muito bacana, é legal o jeito que você trabalha, eu tive de perto, eu já vi, com uma vibe, assim, sempre buscando, né, trazer interação, mas também vamos lá, vamos fazer. Ser uma mulher que lidera, como você falou, né, você teve que se colocar, né, num ambiente, né, que é muito competitivo, tem muitos homens, mas graças a Deus você teve uma grande oportunidade de estar numa empresa que nem aceitei. Acho que traz uma grande responsabilidade também, né, para você perpetuar, acho que esse caminho para as mulheres, né? Então, queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está agora vendo assim, cara, eu quero, né, ser igual a Camila, eu quero chegar onde ela chegou, tô começando aqui, como stag, já não vou fazer umas coisas que ela falou ali para não fazer. Lições que não lições. fazer como estagiário, eu tenho um monte. Aproveitar para te agradecer de novo, tá? Por você ter vindo aqui colaborar com a gente, contribuir aí com todo mundo que vai assistir. Deixar a sua última mensagem para quem está começando e se você quiser mandar um beijo, agradecer aí tua família, fica aberto aí. Acho que é um espaço importante. Eu acho que tem duas coisinhas assim que eu deixaria. Uma assim, como que chega onde eu cheguei, né? E tal. E eu vejo muita gente errando no básico, bem feito, assim, sabe? Fazer o teu melhor, sabe? Faz o teu. Não olha pro lado. Não fica, é porque fulaninho, porque... Faz o teu. Você tá fazendo o melhor que você pode? É aquilo de a pessoa querer mudar o mundo e não arrumou a própria cama, sabe? Já dizia Jordan Peterson muito bem. 14 regras pra vida. 12, né? 12. É 12. Eu já tô colocando mais duas. Mas tem livro... Então, tem o livro das outras 12. Exato. Né? Enfim. Já estamos colocando mais duas, aí já não tá fácil as 12. Mas é sobre bem isso mesmo, sabe? Você faz o teu. Se preocupa. Você tá dando o teu melhor naquilo, você tá se desenvolvendo naquilo que você pode fazer. Esquece o resto. Olha pra frente, olha pro teu. Se compara contigo com o que tu foi ontem. Porque fulano é CEO com X idade, não sei. Você não sabe por que ele passou, as tretas que ele teve, trajetória, se ele teve uma família destroçada ou uma família organizada. Tu não sabe a história de ninguém. As pessoas têm que parar de achar que sabem da vida dos outros por causa dos 15 segundos de stories, né? Então faz o teu, assim, sabe? Faz o teu. Dica 1, básico. Super básico, sabe? Fazer o básico bem feito. Fazer o básico bem feito. E o básico que a gente fala, às vezes, é a sua capacidade, né? Também não se cobrar mais do que você é capaz naquele momento. Você pode adquirir mais habilidade, gente. Mas, assim, hoje você não vai ter a habilidade do teu colega. Você vai ter as suas habilidades. Usa ela pro teu bem. E se você evoluiu com relação ao que você foi ontem e antes de ontem, isso que conta, isso que vale, sabe? Então, se atenha a isso. E o outro ponto se você não tem uma referência, se você não encontra, hoje está mais fácil. O lado bom da internet é isso, né? Você fica sabendo, você consegue pesquisar, você consegue acesso a muita informação, a quem é CEO, CMO de qual empresa, você consegue ver. O LinkedIn e outras ferramentas estão aí para isso. Mas se você não tem uma referência, seja a referência, sabe? Foi o que eu fiz. E foi mais intuitivo do que intencional, não sei, por mãozinha divina, assim, foi me levando. Porque eu não tinha... Nossa, quem que é mãe e executiva para eu me espelhar? Que caminho ela... Não tinha, difícil. Cara, não tinha.
Então, seja você o que você quer ser, sabe? Você seja para daí ser efetivamente mais para frente, sabe? Trabalhe para isso. Então, acho que é sobre isso, sobre você fazer o seu da melhor forma que você pode, sentir que você está evoluindo e para você ser a referência que você gostaria de ter tido, sabe? Então, felizmente, hoje tem. Na minha época, não tinha. E hoje a gente tem acesso, né? Hoje tem acesso, exatamente. Então, mas tá mais fácil, vai. De você pegar bons exemplos, maus exemplos, o que não fazer, o que de fato fazer, né? Mas esse negócio de ficar se comparando e tal, isso não é legal. Não é legal, não. Muito bom. Então, gente, Camila Besseler. Agora eu falei mais bonitinho aqui do Ler. E foi muito legal bater esse papo com você, né? Falar sobre liderança, sobre as mulheres, que é possível ser mãe de 2 meninas lindas, ter uma família bacana. O Gui foi muito exaltado aqui, né? Parabéns pro Guilherme, tá? Fazer o quê? Ele é. Façam assim, meninos. Cuidem das suas meninas. Acho que esse é a dica Isso final. é verdade. Né? Cuidem da sua família, daquilo que você mais tem de valor. Seja um cara bacana pra sua esposa, pra tua filha. Tô falando pra mim também. A gente fala muito o que a gente precisa falar pra gente. E obrigado, Léo Campos, mais uma vez ajudando a gente aqui no AlmaCast. Se você gostou desse conteúdo, salva, compartilha, manda pros seus amigos. É isso aí, AlmaCast. Obrigado, Camila. Eu que agradeço. Até Valeu. mais.